Alexia Nascimento aqui e hoje nós vamos aprender a fazer essa maquiagem, uma maquiagem fácil, simples, com 15 passos para você aprender a fazer a maquiagem do zero. Vamos lá? Alexia, tô começando a me maquiar do zero. Por onde é que eu começo? Antigamente a gente começava pela base, mas hoje em dia o que mais a gente vê que faz a diferença na durabilidade da maquiagem é a pré-maquiagem. O que é a pré-maquiagem? Limpeza, tonificação e hidratação. Aqui nesse vídeo eu vou fazer a hidratação, mas a gente tem um vídeo completo, um guia para quem tem dificuldade em saber quais os produtos preparatórios para maquiagem e eu vou botar na descrição. Bora lá se maquiar? A hidratação que eu estou passando com os dedos mesmo é a lágrima de unicórnio. A pele já tá limpa e já tá tonificada, então só hidratar. Hidratei e vou esperar secar. Parte do primer. Qual é a função do primer? O primer ele serve para amenizar os poros, para disfarçar os poros, deixar a pele lisinha antes de receber a base. Algumas pessoas têm alguns poros no rosto todo, tem algumas pessoas que têm só em alguns locais, como por exemplo na zona T. Caso você não tenha, não precisa aplicar. E também existem vários tipos de primer no mercado. O nome é primer, mas existe ele líquido, existe ele em gel. Aí você vai identificar qual que se adequa, qual o seu preferido em composição. O terceiro passo é a aplicação da base. Você pode aplicar a base ou com o pincel ou com a esponjinha. O terceiro passo é a aplicação da base. Você pode aplicar a base ou com o pincel ou com a esponjinha. Caso você prefira um pincel, existe no mercado mais ou menos uns 4 tipos. E desses 4 tipos, cada um deles faz um efeito diferenciado. Mas caso você não tenha, você pode usar só a esponjinha. Por quê? Porque qualquer pincel, independente do modelo, ele vai precisar ser finalizado com a esponjinha. A pele, né? Então, fica ao seu gosto. Eu gosto de passar a esponjinha sozinha, porque eu acho muito mais prático. Aplica aqui, ó. Traz só o restinho aqui pra parte dos fios. E não esquece de puxar aqui pra baixo, ó. Pra não ficar aquela capa. Tem que puxar um pouco pro pescoço, porque tem algumas pessoas que têm a pele do pescoço diferente do rosto, o colo diferente. Tem que tentar deixar o mais igualado possível. E a esponjinha você pode utilizar ela seca, se for ao seu gosto, ou úmida. O ponto importante é que a esponjinha úmida, ela absorve menos produto. Então, você vai decidir como você vai usar. Depois de aplicar a base, a gente vem com o corretivo. Um dos erros muito comum na hora da aplicação do corretivo é a pessoa aplicar assim, exatamente o desenho da olheira. Conforme ela for esfumando, vai ficar um desenho bem visível. Qual é o corretivo que você vai utilizar? Vai utilizar um corretivo cremoso ou líquido, que ele seja 2 tons mais claro do que o seu tom da sua pele. Não deixe ser muito para não ficar exagerado ou ficar gritante na sua pele. E nem deixa ser um tom exato ao seu, porque senão não vai ficar destacado. E o intuito do corretivo nesse momento é ele ficar um efeito iluminado. Iluminar junto com os contornos depois da finalização. Então ele tem que ficar bem harmônico. Pego aqui o corretivo com o pincel língua de gato. E a forma correta, ó, é exatamente um desenho de um V. Conforme você for esfumar com uma esponjinha pequena, para que conforme você for esfumando esse corretivo, essa iluminação, que esse efeito aqui é uma iluminação, ele ficar como se fosse realmente o sombreamento do rosto, a iluminação natural do rosto. Aí você vem ou com a esponja, que seja limpa, que essa aqui tem a base escura, ou com essa que é a queijinho, que ela é de precisão, ela é mais estreitinha. Você vem, ó, sem arrastar,
dando leves batidinhas. Após o passo do corretivo, você vai decidir por qual pó você vai aplicar na pele. Você vai aplicar ou o pó compacto ou o pó solto. O que é que diferencia os dois? Que o pó solto ele é mais levinho, ele tem a tendência de deixar a pele mais suavizada. E o pó compacto, como o nome já diz, ele é mais denso, um pouco mais consistente. Normalmente eu aplico primeiro o pó solto, nas áreas que eu já ilumino, e depois eu venho com o pó compacto, só para tirar o efeito de pó. Normalmente, o que eu indico? Eu indico que você utilize o pó compacto sozinho, porque o pó solto, ele tem o efeito de um pouco que iluminar. Aqui, o pó solto, você tem que saber direitinho como escolher ele, porque ele tem algumas tonalidades arroseadas, algumas tonalidades amareladas, chocolatadas, e pode correr o risco de você até errar na escolha. Mas se você se sentir segura na escolha dos dois, fica a seu critério. É só uma dica. Eu vou usar o pó solto da Playboy e vou aplicar aqui, ó, na área onde eu iluminei. Não apliquei com corretivo, porque eu quero que você entenda da maneira mais fácil possível. Apliquei o pó. Esse é um pó que ele é para iluminar, é o número 3, ele é um pouco mais claro, é para ficar um pouco mais claro. Ele é levemente achocolatado, que é o tom ideal para o meu tom de pele. Depois daqui a gente vem com um pincelzinho estreito e varre, iluminando somente nas áreas que eu quero. E o nosso sexto passo é as sobrancelhas. Eu gosto muito de corrigir as sobrancelhas depois que eu aplico a base, porque a base ela dá uma aderência, uma consistência mais fácil, sabe? Eu particularmente gosto mais. E como meus fios são bem pouquinhos, bem ralos, fica muito intensa, muito mais fácil de ser aplicado. Peguei o pincel de sobrancelha, o famoso pincel chanfrado, uma sombra que pareça o máximo com a sua sobrancelha, tá? Inclusive, aqui eu vou dar um resumo, mas se eu não me engano eu tenho aqui um vídeo falando sobre sobrancelhas. Qual é o truque para você corrigir as sobrancelhas? Você não deixar muito escura no início, deixar só a borrinha que vier do pincel para aplicar no início, se você quiser deixar mais natural. E o outro detalhe é você fazer leves traçados, ó. Tracinho após tracinho, tracinho após tracinho. Não tem pressa. E o espelho, ó, sempre abaixo, sobrancelha delineada, aplicação de cílio, aplicação de rímel, o espelho tem que estar abaixo, para poder você conseguir visualizar o que você está fazendo. Vai fazendo levemente subindo, chega a um ponto alto, onde você arqueia, e vem descendo. Tem mais detalhado nesse vídeo que eu falei. Sobrancelhas corrigidas, agora a gente vai para a parte do contorno. Como é que a gente faz esse contorno? Normalmente você vai utilizar um pincelzinho que seja um pouco estreito. Eu gosto muito desse, mas existem vários outros. Esse aqui é o de contorno que chamam mais clássico, que é o próprio para blush. E normalmente para aplicar o contorno você vai utilizar sempre a parte puxada é a ponta e você vai pegar bem daqui, ó. E o interessante para você acertar no contorno é você utilizar algum tom que seja 2 tons mais escuros do que o seu tom de pele, de preferência que seja em pó. Como é uma maquiagem que de repente você vai usar no dia a dia, eu vou utilizar um contorno mais suave possível. Vou usar o contorno que é comum eu usar durante o dia, às vezes, que normalmente eu não faço. Quando você aplica a base, os contornos do rosto, eles somem. Você não consegue visualizar após a base o sombreamento do rosto. Por isso o contorno é importante estar ali aplicado. Então, o truque para você aplicar o contorno, você pega o produto, não pega muito, tá? Tira o excesso dando batidinho aqui, ó. E vem sempre, ó, do lado onde ele é mais intenso, para que não venha chinelado bem aqui. E a mão, a forma de você pegar o pincel, é o mais na ponta possível. Serve essa dica tanto para o contorno como para o esfumado. Quanto mais perto do cabo a mão, mais leve ela vai ficar. Eu venho daqui, ó, ponta maior para cá.
Eu quero que ele vá ficando suave, morrendo conforme ele se aproxima da minha boca. E cuidado para não fazer esse contorno muito para baixo. E tem que ser em direção à boca. Ó, para poder fazer um efeito harmonioso e não dar a impressão que a sua boca, o seu rosto está caído. Agora a gente vai fazer do outro lado, né? E o nosso passo 8 é a aplicação da sombra. Como a base fez essa camuflagem, é importante que a gente traga de volta esse sombreamento natural. A gente vai fazer esse sombreamento como? Com a mesma sombra, o mesmo pó que a gente utilizou. Esse contorno eu utilizo para várias coisas, mas se você não tiver, para você fazer um contorno natural, você pode utilizar um pó que você já tem, o que você adquire, que sai mais barato do que a paleta completa. Um pó que seja 2 tons mais escuro do que o seu tom de pele. E o nosso passo 8 vai ser a aplicação da sombra. Caso você tenha dificuldade de esfumar, com a dica que eu vou te dar vai ficar mais fácil. Mesmo que você não queira fazer aquele esfumado muito glamouroso, como a base, o corretivo, a base aqui, ó, ela um pouco que escondeu, um pouco que camuflou o formato natural do nosso côncavo. Onde é o côncavo? É bem aqui, ó. Esse onde afunda no globo ocular. Como a base fez essa camuflagem, é importante que a gente traga de volta esse sombreamento natural. A gente vai fazer esse sombreamento como? Com a mesma sombra, o mesmo pó que a gente utilizou. Peguei o produto, tirei o excesso e venho, ó, um pouco que afundando, procurando o globo ocular. Em mim aqui vai ficar parecendo que não tem nada, mas tem. Se você não tiver essa sombra, faça como uma sombra de chocolate que você tem. Porque essa dica é pra você aprender a esfumar também, ó. Pincelzinho fofinho, ó. Procura o globo ocular encaixando no canto externo em direção ao canto interno. Só que eu não chego no canto interno, tá? Com movimentos de vai e vem ou arredondados. Para trazer de volta o fundo do côncavo. Fundo natural. O afundamento natural, né? O afundamento natural, né? E agora minha dica top para você que tem dificuldade de fazer a aplicação de sombra, pigmento ou glitter na pálpebra, ou nunca testou, né? Existem as sombras líquidas. Depois que eu descobri essas sombras que são recentes no mercado da maquiagem, não quero mais largar, e para as minhas alunas que eu tenho indicado, tem dado super certo. E nós vamos aplicar essa sombra na pálpebra móvel, que é aqui, ó, onde mexe, certo? E ela pode ser aplicada com o dedo mesmo, tá? Peguei aqui um pouquinho, ó, e vou depositar. Eu dou prioridade ao meio, primeiro o meio, tá? Aí depois eu venho, ó, espalhando nas extremidades desse aplicado. A sombra, dependendo da sombra, a maioria das que eu conheço, elas são fáceis de aplicar, de depositar. De repente, se você não tiver a sombra, ela não tem a obrigatoriedade de ficar bem aplicadinha, ó. Aí, se precisa, você volta de novo com um pincelzinho de esfumar, com produto chocolate. Bem aqui. Por que eu escolhi essa cor de sombra? Porque ela é neutra. Por que eu escolhi essa cor de sombra? Porque ela é neutra. Por que eu escolhi essa cor de sombra? Porque ela é neutra. É esse tom aqui, ó. E cai super bem com a maioria dos tons de pele e com gosto, né? Se você não quiser aplicar com o dedo, você aplica com esse pincel. É um dos pincéis próprios para aplicar a sombra. Com o dedo eu acho mais fácil. E o legal é que ela não esfarela. Essa sombra aqui é da Luisance. Tem também da Tango. Das duas que eu já usei, que elas não esfarelam e são muito boas para você aplicar. E assim, se você for aplicar com pigmento, você vai ter um pouco mais de dificuldade, porque eles têm a tendência às vezes de sujar aqui. Mas se você decidir não usar a sombra, não tem problema. Existe como você aplicar alguma sombra cintilante. Mas se você não tiver elas ou não tiver se adequado a elas, tem como você utilizar as sombras comuns, as cintilantes. Uma que combine ao máximo com o tom chocolate que você aplicou. Pode ser o iluminador que a gente vai aplicar. A maquiagem não tem regra. O que você pode passar na boca, pode passar no olho e o contrário.
tá bom? Agora nós vamos para o passo 10, que é a aplicação da máscara. Se você se sentir seguro e preferir aplicar os cílios, eu vou deixar um vídeo aqui embaixo para você aprender a aplicar os cílios do zero. A máscara, o segredo, você aplica, ó, pegando bem da raiz e fazendo o movimento de zigue-zague. Não pega bem na raiz, não pega bem na pontinha não, pega na raiz mesmo, tá? Como esse é um vídeo de iniciante, eu não vou aplicar os cílios, porque a prioridade é que você aprenda o básico do básico. Daí vai dar pra ver pouco. Passo 11 é aplicar o blush. Você aplica o blush com qualquer pincelzinho, ó, que seja fofinho e estreito, para que ele não invada demais aqui, além do que já é demarcado. Pegamos o blush, tira o excesso. Esse é o meu blush da Ruby Rose. E você vai aplicar, ó, nas maçãs, bem em cima da maçã. Ele vai um pouco que se mesclar com o contorno, tá? Ele vem um pouco aqui, ó, subindo. A mão bem leve e você mais espalha do que deposita. O nosso passo 12 é aplicar o iluminador. Aqui você pode utilizar um pincel para dar mais precisão. Eu gosto de usar aqui no canto interno do olho e aqui abaixo da sobrancelha, logo depois desse espaço arqueado. E gosto de usar um maior para aqui as têmporas, no rosto todo. Venho com o pincel, ó, procurando só encaixar, ó. Eu encaixo onde já tem um fundo normal do meu olho, do outro lado. Tem que ser um iluminador que combine bastante com o tom que você já tá usando de maquiagem, tá? Bem abaixo. Pronto. Locais que exigem precisão. E agora no rosto mesmo. Eu aplico aqui, ó. Bem onde ele pousa, no relevo que já existe natural do meu rosto. Se precisa, você vem com o blush aqui de novo, caso você tenha pesado na mão. E aqui do outro lado. Gosto também de aplicar no meio do ossinho do nariz, para fingir o iluminado. Aqui, ó, ele um pouco que varre, ó, e ele pousa só no relevo da boca. Pronto, esses são os locais que eu gosto. Você vai decidir onde você gosta mais. Lápis de olho bem na linha d'água. Bem rente à linha d'água, tá? O 14º passo aqui também é opcional. Você pode aplicar, ó, a mesma sombra que você aplicou aqui, um pouco abaixo do lápis. Eu, particularmente, eu não usaria, se fosse pra mim usar no dia a dia, eu não usaria o lápis. Eu tô aplicando pra te ensinar como é que funciona. Mas eu aplicaria só a sombra, porque eu, particularmente, não gosto de lápis. Eu gosto só da sombra. Ó, pincelzinho estreito, macio. E venho fazendo movimentos curtos de vai e vem. Também é opcional. E por último, o 15º é a aplicação de batom. Que o ideal é que você faça, ó, um movimento de V nos dois cantos do arco do cupido. Que se cruza aqui as duas pontas, ó. E vem descendo. Aplica parte por parte. Botei um batom nude, vai ficar com cara de que eu só tô com cara de morta. A maquiagem está completa, os 15 passos para você acertar na maquiagem. Eu espero que essas dicas te ajudem. Manda pra amiga que precisa saber dicas e truques de automaquiagem, que tanto a gente tá aqui 2 vezes por semana, como a gente tá lá no Instagram tirando dúvidas quase diariamente sobre automaquiagem. Um beijo e até a próxima!